Senhores, bom dia senhoras. Hoje vamos trabalhar com as categorias na metafísica aristotélica. Uma das últimas aulas nossa sobre a metafísica da antiguidade, então só rapidamente lembrando, nós começamos com a metafísica dando uma breve olhada lá nos pré-socráticos ainda, e aí trabalhamos dentro desse pensamento além do físico com as questões de Heráclito e Parmênides. Na sequência trabalhamos com Platão e toda essa construção que Platão vai fazer dos dois mundos, né? Esse mundo sensível que para Platão é um mundo que não permite o verdadeiro conhecimento, enquanto que para ele no mundo inteligível, no mundo das ideias, é onde se concentram os modelos e as verdades e o conhecimento verdadeiro. Adentramos já no mundo de Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. Aristóteles vai discordar de Platão nesse formato de construção do conhecimento. Então, enquanto Platão caminha nessa divisão em dois mundos, o Aristóteles vai trabalhar em cima da questão da prática, do fazer, do pragmatismo, que nós chamamos do mundo sensível. Então, enquanto que para Platão o conhecimento está acima, em outro nível, para Aristóteles o conhecimento se dá aqui neste nível terreno, através da prática. E Aristóteles constrói então um modelo que vai terminar lá com a lógica, mas é um modelo que começa na metafísica aristotélica, nesse organon aristotélico, onde ele monta um sistema para que não sejamos nós enganados pelos sentidos. Então nós já vimos dentro disso essa questão do Aristóteles trabalhar com a essência. Essa essência, esse sino das substâncias são as verdades, o conhecimento. Então as essências estão aqui, nas coisas, nos entes, nos seres, e não lá como modelo em outro mundo. Então, para que nós não nos enganemos, Aristóteles trabalha com a questão de causas. Então, para uma primeira análise sobre as coisas, nós vamos utilizar as causas do que essas coisas são feitas, do que esses entes, de onde vieram, quem fez, para que servem. Uma primeira análise sobre estes entes, né? Então, uma primeira ideia é trabalhar a causa material. Então, do que é feito? Isso vale para qualquer ente, né? Pode ser eu, você, pode ser um vegetal, ou, enfim, né? Uma cadeira. Então, nós vamos poder verificar, numa primeira análise nesse organão aristotélico, do que é feito, qual é a causa material. É de tijolo, é de metal, é de madeira, né? Se formos utilizar o exemplo da mesa, que parece ser o exemplo mais clássico, é feita a partir de madeira. Qual é o formato deste ente, né? Tem forma de retângulo, de círculo, e lembra que a gente chegou ainda a trabalhar com a questão, e o ser humano, professor? Tem forma de ser humano, né? Pode, claro que pode. Qual é a eficiência? Qual é a causa eficiente deste ente? É quem fez. Aí, do humano, a gente até travou aquela discussãozinha, né? De quem teria feito. Mas quem faz? A mesa é o marceneiro, né? Quem trabalha com madeira. E o mais importante das causas é a causa final, é a finalidade. Para que serve aquilo? Então, em cima disso, nós vamos poder fazer essas primeiras análises nesses entes. E Aristóteles vai dizer que o ser humano serve para ser feliz, né? É a verdadeira finalidade do ser humano, é a felicidade. Na sequência, ou antes, não importa, nós temos o ato e a potência, né? E aí nós vamos trabalhar esse devir aristotélico, né? Então, o que é o ato? O ato é como a coisa está, né? É o que ela está no momento. A mesa, o ato da mesa é mesa. Mas qual é a potência?
A potência no devir daquele ato, né? No que ele poderá vir a ser. Então, por exemplo, uma semente tem o ato de semente e tem a potência de ser uma árvore, por exemplo. Esta árvore tem o ato de árvore e tem a potência de ser uma mesa, e assim por diante. Então nós temos as causas, nós estudamos o ser e o devir destes entes, e entramos agora nas categorias, que é o objeto dessa aula de hoje, que tende a ser uma aula rápida. Então, a partir disso, vamos trabalhar um pouquinho com as categorias, né? Em que sentido que Aristóteles vai entrar nas categorias? É para que se faça uma análise final, né? Final nunca última, mas final para que se entenda esse ente. Então, Aristóteles vai trabalhar com 10 categorias para que se entenda, né? Então, ele trabalha com a substância, e aí nós vamos ter, aprofundando um pouquinho, a divisão em substância primeira e substância segunda. A substância primeira é o próprio ente, né? É o indivíduo, né? Eu, por exemplo, sou a substância primeira, você é a substância primeira, a mesa é a substância primeira, que, como substância segunda, pode ser dividida em gênero e espécie, e que não é a mesma classificação de hoje, mas é uma classificação aristotélica, para entender então que este ser se enquadraria como em outro gênero e se ampliaria em uma espécie. Mas vamos ficar com a substância. Esses predicados, não precisa decorar os 10 predicados, nem eu sei, já vou pegar minha cola, porque não vai aparecer uma questão com os 10 predicados, né? Tem que saber o que cada um significa, né? Vamos para minha cola aqui. Então, substância já falamos, né? O que significa. A segunda categoria seria a qualidade. Qualidade é uma característica desse ente, né? Algo que é próprio dele. Quantidade, muito pouco, alguns, enfim, né? Pequeno também, ou grande, pode entrar como quantidade. Relação, aí tem que relacionar com outro ser da espécie ou parecido com ele, menor que esse, maior que aquele, né? Mais inteligente, menos inteligente, mais bonito, menos bonito. O lugar é o lugar onde está, né? A mesa está na cozinha, está na casa. O tempo é o tempo hoje, né? Podemos datar isso, enfim, né? Ou pode ser uma relação também, antes daquele ou depois de Sócrates, né? Enfim. O próximo é a posição em que está, né? Então, claro que os objetos inanimados, uma mesa está sempre na mesma posição, mas se tu tratar de um homem, ele está sentado, está em pé, está deitado, enfim, né? A posse é o que tem. O que tem as roupas, né? O que tem a árvore, tem os frutos, enfim. A ação é o que está fazendo, né? O ser humano está pesquisando, está gravando uma videoaula. E a paixão é o que ele sofre, né? Cuidado com a paixão. A paixão é o que ele sofre, a ação que ele sofre. Então, por exemplo, Sócrates, quando se trabalha com o ente Sócrates, ele vai sofrer a ação de ser condenado, né? Então, que ação você está sofrendo agora? Assistindo a aula, enfim, é a ação que cada indivíduo sofre sobre isso. E ainda para completar os predicados, para completar as categorias, o Aristóteles vai trabalhar com os predicados. Então, esses predicados ele divide em predicados essenciais e acidentais. Predicados essenciais são aqueles inerentes ao ser, né? Então, um predicado essencial ao ser humano é a mortalidade, né? Somos todos mortais, todos nascemos, todos morremos. Já predicados acidentais, eu sou filósofo, você é estudante, né? Eu sou bonito, você também. Uns têm cabelos, outros não. Mas isso não deixa de nos tornar humanos, não é? Isso não, um outro animal, por exemplo, né? O fato do animal ter mais ou menos pelos não deixa de que ele seja um gato ou um cão, né?
Então, algumas características são, alguns predicados são essenciais, tem que estar com o ser, senão desvirtua e ele deixa de ser aquela espécie. E outros são acidentais, vão ocorrendo ao longo da vida, já se nasce com eles. Tá bem? Então eu agradeço, e aí numa próxima aula a gente vê mais algumas questões, né, sobre esse assunto, caso vocês tenham, senão entramos já direto na metafísica medieval, na escolástica, que é um pouquinho mais complicado. Abraço.